Bom, então agora nesse segundo vídeo aula sobre a finalização do contrato de trabalho. Então nós vamos aí para a quarta modalidade, que é a dispensa motivada ou dispensa com justa causa. Vamos lembrar que lá atrás, no primeiro vídeo, nós falamos que a terminologia adequada para a finalização do contrato por justa causa chama-se resolução, certo? Tanto se aplica ao empregado quanto ao empregador. Mas a que nós vamos examinar agora é aquela originária do empregador. Bom, é originária do empregador porque a iniciativa é do empregador, mas a falta é do empregado, tá? Só lembrando que com relação à falta do empregado, nós temos 10 videoaulas salvos aí no nosso canal, nas quais nós examinamos cada um dos pontos em que o empregado, das faltas que o empregado comete, que é motivo de justa causa. Bom, de qualquer forma, a justa causa patronal, ela nasce lá daquele artigo 2º da CLT, do poder diretivo do empregador, do poder patronal, que vai se desdobrar em outros poderes, dentre eles o poder disciplinar, o poder de aplicar penalidades ao empregado. E quais são essas penalidades, né? Quais? Advertência, escrita ou verbal, suspensão, que é quando o empregado tem os dias, não pode trabalhar, e ele tem esses dias descontados, inclusive o repouso remunerado, que ele perde, e a pena máxima, né, a penalidade maior, que é a justa causa. Claro que a gente também tem multa, mas a multa é só para atleta profissional, vamos lembrar disso. E o que a gente vai cuidar é exatamente isso, aqui, nesse momento dessa pena máxima. E como é que funciona essa questão da pena máxima? É simples? Não. Basta o empregado cometer aquelas faltas catalogadas lá no artigo 482 da CLT para que o empregador mande embora? Não. Então, gente, aqui alguns pulinhos do gato. Eu já vi muita empresa perder a ação na Justiça do Trabalho porque o empregado não tenha cometido aquele ato, aquela falta catalogada ali no 482 ou em outros dispositivos, ou em outras leis esparsas, mas porque não foi aplicada de forma correta, não observou os requisitos de aplicação da pena máxima. Porque como é uma penalidade, é guarnecido aí de alguns elementos importantes, tá? Que são esses elementos que a gente vai ver. Vou pegar aqui uma colinha. Então, nós vamos encontrar, não só no artigo 482, mas nós vamos encontrar falta do menor aprendiz, que eu vou falar depois, nós vamos encontrar aí a falta no artigo 158, parágrafo único, quando o empregado não quer usar o equipamento de proteção individual, nós temos a greve abusiva da lei 7783 de 89, nós temos também o empregado público, né, que ele comete algumas faltas da lei 9.962, nós temos algumas situações que estão fora do artigo 482, que também se caracterizam pela lei como falta grave. Bom, aqui vamos lembrar que o que é falta grave? É todo ato doloso ou culposo que torna impossível a continuidade do contrato. O contrato de emprego, minha gente, ele é um contrato bilateral, consensual, de trato sucessivo, sinalagmático, mas ele tem uma coisa muito importante, que é a fidúcia. Ou seja, o contrato, ele é firmado aí na boa-fé contratual, que vem lá do Código Civil, do Direito Civil, e obviamente, como se trata de um contrato de emprego, ele vai também irradiar, ele vai contemplar esse contrato de emprego. E aí, quando essa confiança, essa fidúcia é rompida,
esse contrato não pode mais continuar. Ou quando o ato praticado pelo empregador ou pelo empregado é tão grave que torna impossível a continuidade do contrato, ele vai se romper. Muito bem. Mas antes disso, nós precisamos verificar o seguinte: se o empregado cometeu uma falta, mas ela não é muito grave, e o empregador manda embora, não cabe ao judiciário graduar a falta. Ele mantém, valida, ou ele não mantém a falta, ou ele reverte a justa causa aplicada. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Não cabe ao juiz graduar a falta. Ah, não, isso não é motivo para justa causa, isso é motivo para uma suspensão. Não pode. Ele valida ou ele reverte. Outra coisa, não pode anotar essa justa causa na carteira de trabalho do empregado, tá, gente? Proibido isso aí, tá lá no artigo 29, acho que parágrafo 4º, por aí. Não pode anotar as faltas graves, mandou embora por quê, foi justa causa, não pode, entre aspas aqui, manchar a carteira de trabalho do empregado, por esse motivo. Usei a aspa aí para dizer, né? Mas para que essa justa causa ela se valide, são necessários que estejam presentes alguns dos elementos ou requisitos necessários. O primeiro dele é o subjetivo, que é o dolo ou a culpa. Dolo, quando o empregado, aqui, ele tem a intenção de provocar o resultado. Por exemplo, um dos tipos que nós vamos analisar é a improbidade, que está lá no 482, a linha A. E o que é improbidade? É toda e qualquer conduta do empregado que visa trazer prejuízos intencional para o empregador ou para terceiro no curso em decorrência do contrato. Por exemplo, fraudar documentos para obter vantagens, furtar, alterar dados cadastrais, dados do computador, alterar informações para se beneficiar ou furtar o equipamento de alguém. Por exemplo, se eu tivesse numa sala de aula presencial, furtasse o notebook de um aluno. Eu não trouxe prejuízo para o empregador, mas eu trouxe para o aluno em decorrência dessa minha relação de emprego que requer uma fidúcia, uma confiança. Por isso eu estou ali, ok? Mas isso nós vamos analisar depois. Então, esse é o dolo. Ele pratica o ato com a intenção de gerar o resultado. E o outro é a culpa. É a negligência, a imprudência ou a imperícia. Por exemplo, a desídia. Ela não é dolosa. Ela normalmente é aí uma imperícia, negligência. O empregado falta muito, chega muito atrasado, desempenha suas funções com falta de cuidado, com falta de zelo, ele é relapso. Então, ele é assim, deixa fluir. Então, ele não está agindo com uma importante parte do contrato, não está cumprindo uma importante parte do contrato, que é trabalhar com diligência, boa-fé, fidelidade. Ok? Então, esse é o elemento subjetivo. Mas os elementos mais importantes, que às vezes é difícil do empregador reunir, são os elementos objetivos. Quais são eles? São 6, se não me engano. Primeiro, gravidade do fato. O fato, minha gente, tem que ser tão grave a ponto de tornar insuportável, uma expressão até da professora Wólia Bonfim, e tornar insuportável a continuidade da relação de emprego. É a quebra da confiança. Por exemplo, o empregado que age aí com uma total desídia. Não posso contar com esse empregado para ele chegar na hora. Não posso contar com esse empregado hoje, que é um dia de muito movimento. Eu nunca sei quando ele vem, quando ele não vem.
né? Ou então é aquele empregado que cria problemas, trazendo discórdia, trazendo disse-me-disse, criando calúnias em cima de outras pessoas, e o empregador diz assim: é grave, eu não posso ter no meu ambiente de trabalho, quando a Constituição Federal estabelece um ambiente de trabalho sadio, saudável, eu não posso ter um empregado que espalha boatos, que provoca, que cria calúnias, que cria injúrias, minando as relações de trabalho. Então, eu acho isso muito grave. Então, é grave a ponto de eu dispensar esse empregado. Bom, mas aí ele dispensou, o juiz entendeu, olha, não é grave não, porque ele não injuriou, ele não caluniou. O que ele disse foi uma vez só, sobre uma pessoa, ele revidou, enfim, estou dando um fato aí, porque a gente poderia ter 300 mil exemplos sobre cada situação dessa, oriundo da nossa 300 mil é força de expressão, né, gente? Mas oriunda aí da nossa vivência da advocacia, a gente poderia trazer aí muitos exemplos que ajudaria bastante. Mas essa gravidade do fato, o juiz pode dizer que não. O que ele vai fazer? Ele vai afastar a justa causa. E aí o empregado vai receber todos os direitos como se dispensado imotivadamente fosse. E não como a justa causa, que tem um efeito que nós vamos falar depois. Segundo, proporcionalidade entre a falta e a punição. Não há uma ordem, mas deve ser proporcional. Essa proporcionalidade, ela se relaciona aí com a gravidade. Bom, ele chegou atrasado 2 vezes. É proporcional que eu mande embora? Será que não é melhor uma advertência, uma suspensão? Então tem que haver uma proporcionalidade, um equilíbrio aí. A mão tem que pesar, a mão do empregador, ela não pode pesar excessivamente na hora de punir. Tem que ser, ela tem que ter um equilíbrio aí entre a gravidade e os fatos, as ocorrências no curso do coisa. Então, ela deve ser suficientemente grave ou gravíssima, né, para gerar aí a validade dessa justa causa. Non bis idem. Então, gravidade do fato, proporcionalidade e não bis idem. Ou seja, não posso, como empregador, punir duplamente. Então, vamos lá. O que seria isso? Eu tenho um empregado que furtou biscoitos na prateleira. Esse fato é um exemplo que eu tive, vários. Isso aí eu, como advoguei para vários sindicatos, alguns deles mais de 15 anos, tinha muitas essas situações. O empregado, ele furtou biscoito na prateleira na hora que ele estava repondo mercadoria. E quando ele furtou, o gerente viu e chamou: olha, estou te advertindo, você não pode fazer isso. Ah, mas eu estava com fome, eu não tomei café em casa. Mais ou menos foi essa história. E aí o gerente disse assim: então, dessa vez passa. Mas, olha, tô de olho em você. E aí, 4 dias depois, o gerente se aborrece com esse empregado, por algum outro motivo, seja lá o que for, e resolve aplicar uma justa causa por aquela situação lá do furto do biscoito. Primeiro que ele foi punido, ele teve uma advertência. Ah, mas não foi advertência escrita. Foi sim, foi verbal. Disse assim: olha, cuidado, tô de olho em você. Significa dizer o seguinte: se você fizer de novo, vou te mandar embora por justa causa. Então foi uma advertência assim, o cara ficou esperto, ficou advertido de que se ele pisasse na bola de novo, ele ia ter uma justa causa. Muito bem. E aí, foi uma advertência. Na medida em que ele foi punir pela mesma falta com justa causa, ele incorreu em dupla penalidade, bis e idem, o que o ordenamento jurídico e a doutrina veda aí. Claro que há situações que eu vou apresentar para vocês, como, por exemplo, a desídia, a embriaguez, que afasta isso, porque às vezes são atos
repetidos que vão gerar a gravidade das faltas, vão formar um conjunto aí de faltas graves, sujeitas à justa causa. Mas vocês entenderam? A mesma coisa, se o empregador fez uma auditoria e constatou que aquele empregado estava desviando valores e maquiando ali os dados dos relatórios, e o empregador deu uma advertência escrita, e depois se aborreceu com ele por outro motivo, deu a justa causa, foi punido duplamente. Então isso não pode. Nesse caso aí também, do furto dos biscoitos, há uma outra coisa que eu vou encaixar. Há um quarto requisito aí, que é a imediatidade. O que quer dizer imediatidade? É o oposto do perdão. Se o empregador constatou que o empregado estava furtando biscoito, das duas uma. Ou ele perdoa, ou ele não aplica a pena máxima. Ou ele nem aplica penalidade nenhuma, mas ele optou por advertir. Então, quando ele optou por advertir, ele não pode aplicar a justa causa. Quando ele ele confirmou um desvio de valores a partir de uma auditoria e deu uma advertência por escrito e pensou assim, esse empregado é muito bom, ele deve estar passando por alguma situação, vou advertir. Ele puniu. Então, não cabe uma outra punição por aquele mesmo fato, bis e idem. Mas vamos supor que nesse exemplo aí, do desvio de valores, a partir da constatação da auditoria, esse empregador fez ouvido moco, falou, eu vi, não vou falar nada, confirmei, deixei, conversei com ele, não adverti, olha, a gente confirmou isso, o que você está passando, em alguma situação, mas ele perdoou. Lá na frente, uma semana depois, 3 semanas depois, 1 mês depois, ele resolve punir. Acontece que operou-se o perdão tácito. Logo, esse requisito aqui da imediatidade não ocorreu. Bis e idem, non bis e idem, não dupla punição. E quando confirma, ou pune ou perdoa. Tanto empregado quanto empregador. Ou você pune ou você perdoa. Né? Eu costumo brincar assim, é igual marido ou mulher traída. Ou você toma uma decisão ou você perdoa. É uma brincadeira de mau gosto. Hoje eu tô meio assim de mau gosto. Acho que é porque quando eu comecei a falar, né, de que o contrato ele é igual uma pessoa, né? Ele nasce, desenvolve, fica marrento, tem as alterações do contrato e morre, falece, né? E aí eu resolvi, seguindo essa esteira aí da piadinha de mau gosto, encaixar isso. Mas eu espero que ninguém se identifique com isso não, tá, gente? Bom, então, perdoou, acabou. Ah, mas então eu não posso nunca mais mandar ele embora por justa causa? Pode sim, se ele cometeu outra falta. E se ele lá na frente fizer um outro desvio, uma outra fraude, cometeu uma outra improbidade? Outra é outra. Não é aquela daquele mês passado. É uma outra. É um outro momento, é um outro dia, provavelmente um outro valor, uma outra forma, né? Uma outra forma de agir. Aí sim, certo? Então, a imediatidade aí. Outra questão, conexidade. A ocorrência tem que ter uma conexão com o trabalho. Por que eu tô mandando embora? Ah, porque esse cara, ele fica fazendo umas postagens estranhas no Facebook dele. Ele vai às festas, posta tudo. O que isso tem a ver com o trabalho? Ele estava de uniforme? Olha a conexão aí. Ah, ele foi para uma festa, bebeu e subiu na mesa e fez e brigou e ele estava com uniforme. Aí tem uma conexão. E ele fez isso tudo sem uniforme. Ah, poxa, mas ele é um cara, ele é o diretor do RH, ele fica fazendo palestra para
vários empregados, ele fala sobre comportamento, sobre conduta, ele fala sobre postagens no Facebook, no Instagram, no Twitter, e ele fica postando bebedeira, fica postando outros comportamentos dele. Isso não se coaduna com o cargo dele. Bom, isso é um liame muito estreito, isso é um terreno de areia movediça, mas é possível? Claro que é. Isso é a famosa conexidade. O que é a conexidade? É a causalidade. Tem que ter uma conexão com o trabalho. Agora, se ele fez uma postagem lá, ele é um empregado que não tem essa expressão de passar uma visão de comportamento, fez uma postagem lá bebendo alguma coisa, será que é motivo para justa causa? Será que tem essa conexão? Agora, se isso é feito dentro do trabalho, se eles brigam dentro do trabalho, se eles brigam, dois empregados brigam fora do trabalho, mas a motivação começou dentro da empresa, por um fato da empresa, por uma disputa, por exemplo, de metas abusivas. Como é que isso fica? Né? É um motivo? Bom, o que importa é que tem que haver uma conexão. Foi no trabalho, foi em decorrência do trabalho, foi por causa do trabalho, foi por causa da imagem da empresa. Isso chama-se conexidade, que tem que estar presente, tá? Outro elemento objetivo muito importante é a vinculação ou a tipificação. Bom, minha gente, o que isso quer dizer? Eu também tenho alguns exemplos interessantes sobre isso. Se o empregado é dispensado sem justa causa, ele não precisa, o empregador, dizer o motivo pelo qual está mandando embora, tá? Simplesmente dispensa, não precisa dizer, não precisa botar isso no aviso prévio. Olha lá os nossos resumos de aviso prévio. Não precisa botar isso no termo, na comunicação. Nada disso precisa. Agora, se é justa causa, se é a pena máxima, tem que identificar no capitular, no 482, ou outra legislação espaço, como por exemplo 158, parágrafo único, o empregado se recusa a usar o equipamento de proteção. Já foi advertido, continua, não usou no dia 5, não usou no dia 10, não usou no dia 15, e agora no dia 20, eu vou dar uma justa causa nele. Onde está isso? Artigo 158, parágrafo único da CLT. Então, portanto, eu preciso indicar, especificar, vincular, tipificar o porquê que ele está sendo mandado embora. Isso porque se trata da penalização máxima, de uma punição do contrato de emprego. E já aconteceu uma situação comigo, do empregador mandar a empregada embora e botou por embriaguez habitual. Eu montei toda a defesa dela, né? Que aí foi o contrário, mandou embora, fez uma consignação em pagamento, dizendo que foi justa causa, porque essa empregada bebia. E aí eu fui fazer a defesa dessa consignação e, obviamente, que já com uma reconvenção. E aí eu disse que ela não bebia, juntei depoimento de testemunha, que ela não bebia. Na verdade, se tratava de uma empregada que tinha uma estabilidade de emprego ou uma garantia provisória por ser dirigente sindical. E a empresa estava fazendo tudo para mandá-la embora. Muito bem. E a empresa mandou. Claro que nós conseguimos. E aí, no dia da audiência, a empresa já foi fazer na reconvenção uma outra forma de defesa. Não foi embriaguez habitual, não. A linha F foi improbidade, a linha A. E aí, gente, eu só sei que eu fiz desse limão uma limonada. A sala estava cheia, era audiência presencial na época, nós levamos testemunhas para dizer que ela não bebia, para dizer que ela não furtou nada. E sabe qual era o motivo? Furtou 2 toalhas de prato no armário da colega, que é esses armários de guardar objeto, guardar bolsa, que tem em empresas grandes ou empresas... Era um supermercado grande, de médio porte. E estava lá, dizendo que foi isso. A ônus da prova é do empregador, da justa causa, e eles não conseguiram provar, e a gente ainda fez depois uma ação de indenização por justa causa.
atribuiu a ela 2 fatos: embriaguez. Ela precisou buscar testemunhas instrumentárias, declaração de que ela não bebeu, de que ela jamais bebia, quanto mais serviço. E depois eles não conseguiram provar que ela furtou toalha de prato. Então, isso daí chama-se vinculação ou tipificação. Tem que colocar, tá? Às vezes, na atualidade, quando eu digo atualidade, eu já estou falando de coisa de 20 anos para cá, 10 anos para cá, 10 anos. Os empregadores estão com muito cuidado de botar a tipificação. Por quê? Porque se tipificar improbidade e não provar, é motivo de uma ação de reparação de dano. Probidade é uma das faltas maiores, conforme nós vamos analisar. Se provar, por exemplo, calúnia é crime. Injúria é crime. E aí pode esse empregado entrar com uma ação de reparação de dano moral contra o seu empregador. Também, se colocar lá mau procedimento, desvio de conduta, que também são tipos que nós vamos analisar, que são bem graves aí, né, que macula a imagem desse trabalhador. Então, alguns empregadores hoje, eu de vez em quando pego muita defesa, que tá lá assim, foi justa causa, mas a justa causa, quando eu vou fazer a inicial, a justa causa foi por desídia. Então joga tudo no campo da desídia, porque na desídia, na verdade, como nós vamos ver, é um caldeirão grande, que acaba ali cabendo uma série de coisas. Mas a tipificação tem que estar em conexão com os fatos. Ela tem que se vincular àquele fato, até para que haja o amplo direito de defesa. Se o empregador disser que é furto, portanto improbidade, mas o fato é embriaguez, ou que ele disser que é desídio, mas o fato é outro, como que ele vai se defender? Então, aí também atrapalha, né, esse amplo direito de defesa garantido constitucionalmente. E, por fim, dentro desses requisitos aí importantes, esses elementos para garantir a manutenção e a validade dessa pena máxima, tem aí a não discriminação. Bom, se 2 empregados se agridem mutuamente, o empregador não pode mandar só um embora porque é mais bonito ou mais feio e deixar o outro. Da mesma forma, se 2 empregados fizerem greves e a greve for abusiva, ou seja lá, fizer greve, vai mandar, 5 empregados fazem greve, você vai mandar um embora? Primeiro, greve é um direito, ele consegue voltar. Mas vamos supor que mande 2 embora e não mande 3, para a empresa não parar. Isso é discriminação. Então, se ocorreu com vários empregados, calúnias múltiplas, 2 empregados, 3 empregados se uniram para aquele primeiro exemplo da fraude, né, do desvio de valores e fraudar, vai depender de daquele que entende de tecnologia, vai depender do outro que entende de relatório, vai depender do outro que sabe fazer a contagem de estoque. Então, 3 se unem para desviar valor da empresa e mascarar a mercadoria, a quantidade, né? Mascarar os dados. Não pode mandar só um embora. Tem que mandar os 3, porque então isso vai macular aí. Então, portanto, relembrando aqui em resumo, para que essa figura da justa causa se valide, a empresa não pode incorrer na discriminação, tem que haver uma vinculação ao fato especificamente, a comunicação tem que ser identificar o fato, tem que haver uma conexidade, né, com o trabalho, por óbvio, tem que haver uma imediatidade e não perdão, tem que haver não pode haver o bis e idem, tem que haver uma proporcionalidade entre a falta, né, e a punição, a dosagem da punição, e também não pode, e tem que haver gravidade. Gravidade para quê? Para que seja uma punição proporcional e adequada à justa causa. Tem que ser tem que ser um ato, um fato, uma ocorrência por parte do empregado,
tão grave, que vai ensejar essa pena máxima. Porque, minha gente, o resultado da aplicação de uma justa causa, conforme os requisitos que nós vamos examinar, os elementos, as figuras, é o empregado somente receber o que estiver vencido. Salários pelos os dias trabalhados ou o mês inteiro, porque ele não pode devolver, né? Ele já trabalhou e tem direito a receber. Férias se tiverem vencidas. Ele não recebe proporcionais de férias, não recebe proporcional de 13º, não recebe não saca fundo de garantia, não tem direito a seguro-desemprego, nada disso ele tem, não tem aviso prévio, entendeu? Mas não vai para a carteira de trabalho dele. Mas também ele não vai ter direito a uma carta de recomendação. O empregador não está obrigado a dar essa carta de recomendação. Então, vocês viram que é bem sério essa situação? E nós vamos analisar, então, não vai ser agora nesse vídeo, não vai ser nesse momento, até porque já está lá nos 10 vídeos, quais são as figuras da justa causa profissional. O que o empregado faz, que é motivo para essa justa causa aí, com essa perda tão grande. Vocês vão ver que às vezes tem malandragem, tem pulo do gato, que, como eu digo, o tiro sai pela culatra. Ok, minha gente? Então vamos ficando por aí nesse vídeo, nessa história, para não cansar vocês. Então até a próxima, até o próximo vídeo.